uma vez boa tarde, irmãos queridos da Casa de Miguel, e mais uma quinta-feira abençoada, dia de reunião pública, e hoje, segunda quinta-feira do mês, temos palestra com a nossa querida companheira Maeli Moço, que é uma companheira trabalhadora aqui na casa. Mas antes, deixa eu perguntar, tem alguém aqui vindo hoje pela primeira vez? Todos veteranos, né? Todos já conhecem bem a Casa de Miguel, nosso trabalho. Então, com muita satisfação, a gente vai ter o nosso estudo de reflexão hoje com o tema Parábola da Figueira Seca. Essa parábola põe a gente para pensar, né? Quem é aquele que a primeira vez que leu a parábola disse assim, compreendi perfeitamente. Então, a Maélia vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa parábola. O que Jesus nos disse, né, quando ele falou, quando ele contou esta parábola aos discípulos, ao povo. Porém, antes, eu vou pedir que não esqueçam de desligar o celular, tá? Pedir também que fiquem bem atentos, qualquer dúvida, qualquer coisa, a recepcionista está ali no salão de entrada para atendê-los. E para que a gente comece o nosso estudo, a Martinha vai ler uma mensagem de preparação. Boa tarde a todos. Então vamos à nossa página inicial do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 7. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela despeste do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, mas pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus,
aos mentores desta casa, Catuíte, irmãs Margaridas, irmão José, todos aqueles trabalhadores da espiritualidade que aqui vieram, aqui chegaram muito antes de nós e prepararam o ambiente para que nós, aqui neste momento, pudéssemos estar reunidos para que, em teu nome, amado Mestre, pudéssemos e poderemos, com certeza, refletir na mensagem que tu trouxeste para nós em nome do Pai. Senhor, rogamos que fortaleça essa nossa vontade de bem compreender a mensagem trazida na tarde de hoje. Rogamos ainda, Senhor, envolva todos os irmãos que aqui estão a caminho, envolva-nos também, nós que aqui já estamos, nos dois planos da vida. Envolva a irmã Maeli, que trará o estudo da tarde de hoje, para que ela possa nos trazer os frutos das suas reflexões, de uma forma como tu desejas, clara, simples, compreensível. E assim, Senhor, com as tuas bênçãos, pedimos licença para darmos início às reflexões da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Já tem um bom tempo que eu não visito essa reunião, bastante tempo. E é uma alegria muito grande poder servir nessa tarde, trazendo uma parábola que, como a Nilza falou, dá o que falar. Mas que bom que também ela envolveu na prece, que eu consiga trazer isso de forma simples, fácil e de modo que vocês possam entender. Esse já foi também o meu desejo quando eu comecei a estudar. Porque ela é uma parábola que muitos teólogos se debruçaram e se debruçam até hoje para compreender. Então a minha missão aqui é que a gente possa olhar para a parábola com um olhar de criança, como se fosse uma história que a gente estivesse contando. Eu pensei na criança porque a criança tem uma linguagem simples, né? E ela tem, ao mesmo tempo da simplicidade, ela tem uma profundidade naquilo que ela vai entregar, né? A criança é sempre essa simplicidade com profundidade. Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente olhe para a parábola como Jesus nos contando uma história e nos imaginando como crianças. Certo? Combinado? E para que a gente possa mergulhar nessa história, a gente precisa contextualizar só um pouquinho em que período ele conta essa história. Ele tinha acabado de libertar Lázaro do sepulcro, então ele saía de Betânia para Jerusalém. Esse era o trajeto que eles iriam fazer. E o que chama mais atenção logo no início é que o evangelista Marcos, ele coloca que Jesus teve fome no meio do caminho. E a grande questão para a gente começar a olhar a parábola como essa história é: será que a fome de Jesus é diferente da nossa? Se a gente vai imaginar que a gente vai chegar numa árvore para pegar um fruto para comer, a gente está com que fome? A fome do espírito ou a fome da matéria? Da matéria. Só que essa parábola ela tem uma simbologia espiritual, certo?
Todas as histórias que Jesus nos conta, elas têm como função fazer com que a gente, através de uma situação cotidiana, a gente consiga tirar algo mais profundo. Não é isso? Então vamos ver se a gente consegue imaginar. Jesus tinha acabado, como eu disse, de libertar Lázaro do sepulcro. Com certeza ficou na casa dos familiares de Lázaro, porque ele era amigo da família. E certamente ele foi alimentado. Eu digo no corpo. Né? Então a fome que o evangelista traz logo no início é uma outra fome. É uma fome espiritual. Porque lembra, ele sai de Betânia para Jerusalém. E todo mundo lembra daquela entrada dele em Jerusalém, não é? E onde depois, na mesma Jerusalém, tempo depois, ele é o quê? Crucificado. Não é isso? Certo? A história é essa. Então, se a gente for imaginar essa árvore, né? A árvore estava no meio da estrada. Era uma árvore bonita, cheia de folhas verdes. E aí Jesus olha ao longe e fala para eles: eu estou com fome. Estou contando bem criança, né? Estou com fome. E aí eles vão rapidamente. Bom, deve ter muita coisa ali, né? Era uma árvore grande, cheia de folhas verdes. Né? Imagina a gente vendo uma árvore cheia de fome, uma árvore frutífera. A gente sai correndo, né? Porque é logo chegar lá para sentar e comer. E aí, quando ele se aproxima, ele procura nela algo. Isso é mais interessante. Porque o evangelista não diz que ele procurou nela figo. Ele não diz isso. Ele diz, foi lá para ver se acharia nela alguma coisa. É estranho também, né? Porque, tipo, se é uma figueira, o que eu posso encontrar nela, né? Figo. Se é uma macieira, eu só posso encontrar maçã, e assim sucessivamente, não é assim? Só que ele estava procurando alguma coisa. Alguma coisa ele queria encontrar ali. E aí, quando ele chegou bem pertinho, depois de olhar bem a árvore, ele não achou nada. Só achou folha, mas não era tempo de figo, então não tinha figo. Não tinha figo. E aí ele diz: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, veja, eles foram a Jerusalém. Na volta, eles passam no mesmo caminho. E nesse dia seguinte é a volta. Então, na volta, depois que eles foram a Jerusalém, eles vão pela mesma estrada e lá está a árvore. Só que agora ela não está mais com a folhagem verde. Ela está toda seca. E aí, ao passarem por ela, Pedro lembra da cena e fala para Jesus: olha, mestre, como secou aquela figueira que você amaldiçoou. Será que Jesus faria isso? Amaldiçoaria uma árvore? Vamos lá. E aí Jesus diz a ele: tendes fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a esse monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar, quer dizer, sem ter dúvida no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser vai acontecer, ele verá se cumprir. Então, ele traz uma lição para Pedro: olha, eu falei com fé. Eu falei acreditando que ela não mostraria mais que ela é uma coisa que ela não é. Porque assim como ela
nos iludiu, nos enganou com a sua folhagem, ela vai enganar outras pessoas. Então, qual é o interesse espiritual aqui? É que a gente comece a verificar aquilo que dentro de nós está verde, cheio de folha, mas não tem fruto nenhum. E aí a gente dá umas enganadas, né? E quando a gente está na carne, não é assim que acontece? A gente se veste, arruma, passa batom, ajeita o cabelo, fica tudo bonito, aí vem pro centro. Quem está olhando para a gente está vendo um monte de folha. Mas será que já tem fruto? Essa é a grande questão da parábola. Tentei ser bem infantil, para que a gente comece a entender essa história, tá? Então essa é a história que ele conta para os discípulos. E mesmo que ele fala pouco, não é uma parábola como as outras que ele falou bastante. Se você pega a parábola do semeador, vocês vão ver que ele fala muito. Nessa não. Ele disse, estou com fome. Caminha para a árvore, olha daqui, olha dali, olha de lá. Fala a frase que deixa Pedro impactado, porque senão ele não teria lembrado. Deles ficou bem mexido, continua a viagem, volta no dia seguinte e ela já não tem mais as folhas verdes. O que aconteceu? É isso que Pedro quer saber. O que aconteceu aqui? E aí ele disse, eu disse de todo o meu coração, sem dúvida. Sem duvidar. Quantas vezes você pede algo e duvida? Você pede e fica checando com o garçom. Porque você trata Deus igual garçom, né? Vamos combinar. Você chega, pede. Aí ele fala assim, calma minha filha, já tem uma pilha aqui de pedidos, calma. Deixa eu ver o que eu vou te mandar agora. Porque você fica insistindo em pedir, às vezes a mesma coisa, às vezes coisas diferentes, mas você muitas das vezes não está aberto para a resposta. Por quê? Porque surgiu dúvida no seu coração. Você não sabe se ele realmente vai fazer. Não é assim? E aí Kardec tem uma explicação incrível para essa parábola. Ele vai começar a nos dizer que essa parábola é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem. Ou seja, você tem aquela árvore frondosa, cheia de folhas, mas quando você vai olhar bem, não tem fruto. Lembra da página de leitura que eu escolhi? O que Jesus diz naquela passagem? Que pelos frutos nós seríamos reconhecidos, certo? E aí a primeira pergunta que deve ficar é, quais são os meus frutos? Que frutos eu já tenho? Quais frutos ainda estão amadurecendo? Quais frutos já estão maduros e quais está podre, assim, não dá para aproveitar? Que são as nossas imperfeições. Aquilo que a gente ainda está trabalhando para produzir diferente, não é isso? A passagem, a questão da árvore, é algo que não aparece só nessa história. Né? Tem uma outra passagem, que se eu não me engano é o evangelista João que traz, que Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os galhos. Então, pesquisando sobre como eu traria essa história para vocês, a gente vai verificar que a árvore simboliza cada um de nós. Já ouviram falar na árvore da vida? Que é um símbolo milenar, muito utilizado. Então, Jesus faz uso nessa história desse símbolo. Quando
árvore, é como se ele estivesse se aproximando de cada um de nós e verificando em nós aquilo que já frutificou, aquilo que já eu consigo pegar, aquilo que já consegue ser distribuído. Porque o interessante da árvore é que ela não se alimenta do próprio fruto. Ela produz o fruto e alguém chega lá e pega. Criança então adora, né? Chegar lá e pegar, né? O que tem na árvore. Quando a gente era criança, a gente gostava, eu gostava. E aí, o que acontece? A gente vai começando a descobrir com Jesus que tudo que eu produzi como fruto não necessariamente é para mim. É para servir, é para ser doado ao outro. E Kardec vai aprofundando isso no decorrer dessa passagem, que ele começa a falar dessa parábola, até que ele chega no médium. No médium. Que de verdade traz sim uma árvore frondosa, verde, propícia para trazer vários frutos, mas nem todos os médiuns trazem os frutos que poderiam trazer. Não é? Porque os médiuns são quem? Extraterrestres? Pessoas de outros planetas? Não. Somos nós, né? Então Kardec vai dizer que na realidade essas pessoas que apenas aparentam o bem, elas não produzem o bem. Porque a produção é o fruto, né? Então, o que essas pessoas são dotadas? Elas têm uma palavra eloquente, bonita, elas sabem falar muito bem, escrevem muito bem, persuadem muito bem. A gente conhece vários, não é? Mas a questão aqui agora é a gente se autoexaminar. Não é ficar pensando no coleguinha, é pensar na gente e perceber até que ponto eu estou só falando sobre o bem, mas na hora da prática isso está um pouquinho difícil. Na hora de distribuir o fruto, eu não estou conseguindo produzir, né? E aí tem uma outra questão que é importante a gente pensar. Jesus não está dizendo que a árvore deveria estar carregada de frutos. Em nenhum momento da passagem ele destaca isso, que deveria ter vários frutos. Aliás, ele nem chega a dizer isso. A conversa é entre ele e a árvore. Ou seja, a conversa vai ser sempre entre ele e você. Não é com o outro. Ele não pergunta para os apóstolos o que eles acharam, qual foi a ideia que eles tiraram. Não. Ele chega para a árvore, olha, examina, fala diretamente com ela e prossegue viagem. Assim também ele faz conosco. Ele chega direto no nosso coração. Ele não vai chegar para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para minha esposa e falar, ó, fulano não está produzindo não, hein? Não. Ele vai falar direto conosco. Então, a importância da gente começar a olhar para o nosso coração e entender o que estamos regando dentro dele. Qual é a produção que já estamos tendo? Como ele mesmo já disse numa outra história, é 30 por 1, é 60 por 1, é 100 por 1? Eu posso produzir 30 e produzir muito bem. E produzir muito bem. E distribuir esses frutos à vontade, né? E aí, se eu for olhar para o Chico, não, o Chico já produz 100, né, gente? Então, o Chico é outra conversa. Mas é por isso que a gente não pode se comparar. Porque se eu me comparo, eu sou uma macieira, a Nilza é uma figueira. Como é que eu vou comparar com ela? Se o fruto é diferente.
tem outro sabor, outra textura, outro cheiro, outro formato, não é assim? Os frutos não são diferentes? Às vezes até da mesma espécie, da mesma árvore, você colhe frutos que você diz assim, nossa, está diferente essa colheita, nunca foi assim, ela sempre trouxe assim, assado, né? Quem está acostumado a lidar com planta e fazer plantação, sabe disso, que muda, até mesmo com a mesma árvore. Se ela é uma árvore jovem, se ela é uma árvore que está numa meia-idade, uma árvore mais madura, os frutos são diferentes. Observa. A natureza é muito professor, né? É uma professora excelente. Então, quando ele olha para a árvore e conversa com ela, é assim que ele faz com a gente. Ele chega pertinho, ele não faz alarde, e ele conversa diretamente conosco, para entender como que a gente está usando esses recursos. Poxa, a árvore estava ali plantada, ela estava pegando seiva da terra, tanto que as folhas estavam verdes, vivas. Então, ela não estava deixando de receber vida, ela estava recebendo. E por que ela não estava produzindo? Essa é a pergunta que você precisa transportar para você, já que o símbolo que ele usa representa o ser, representa a todos nós. Então, quando a gente se pergunta qual é o proveito daquilo que eu tenho no centro espírita, por exemplo, que proveito eu tenho de tudo que eu já ouvi, de todo o evangelho que eu já li, das histórias que Jesus contou, qual é o proveito? O que efetivamente eu estou entendendo? E o interessante da criança é que quando você começa a ensinar algo para ela vai buscar símbolos para fazer a associação. Ela vai naturalmente, na cabecinha dela, tentar encaixar alguma coisa naquilo que você acabou de explicar. É por isso que a gente usa os sinais, os dedos, né? Por isso que a gente exemplifica, escreve, pede para ela repetir. Com Jesus, com a gente, não é diferente. Ele desenha, ele mostra, ele explica, ele lê com você, se você não estiver entendendo. Não é isso que ele fazia com os apóstolos? Os apóstolos não entendiam algo na hora da refeição, ele explicava. Só que às vezes a gente acha, porque a gente é uma árvore grande, bonita, a gente acha que a gente não precisa de ninguém. E aí o que a gente fica? Sozinha na estrada. Está pegando o simbolismo? Ela estava sozinha na estrada. O que é isso senão alguém que quer ir só? Vamos transportar para nós. Alguém que quer ir sozinho. Por que a criança gosta tanto de estar com outras crianças? Porque junto é mais divertido. Essa ideia de querer ficar sozinho, de querer levar tudo sozinho, é nossa. Quando a gente começa a crescer um pouquinho e achar que a gente já é uma grande árvore gigante, maravilhosa. Aí a gente acha que pode só. Só que a gente precisa, para que a gente tenha a verdadeira vida, a gente precisa desses viajores da estrada, que é o símbolo que Jesus representa com os seus apóstolos. Passam os viajores com Jesus, aqueles apóstolos, chegam ali, fazem uma visita a ela e vão. Quantas pessoas chegam na sua vida para te trazer uma mensagem, para mostrar para você algo que você talvez não esteja vendo? E o que você faz com essa informação? Se é uma informação boa, às vezes você fica feliz, pega aquilo e até faz.
Às vezes você pega e não faz nada, mesmo sendo boa. E quando é uma fala negativa, o que você costuma fazer? Essa você rega, planta de novo, põe várias mudinhas dentro do seu coração para ela crescer bastante e você acreditar que você não pode dar fruto. Não é verdade? Então a gente seca. Esse é o símbolo. Você seca porque você não se permite ouvir outras pessoas. Ouvir outras vozes que vão sim te alertar. Você tem um amiguinho, né? Espiritual, não tem? Você não tem um mentor espiritual? Por que você ignora o que ele fala às vezes? Você faz igual criança, ó. Quero não. E aí ele fala, passa, ó, batido. E aí, por não escutar, muitas vezes, a gente não frutifica como poderíamos e secamos. Porque o que nos seca é a nossa emoção. Aquilo que está dentro do nosso coração e que a gente deixou com que criasse raízes, crescesse, desse frutos, mais do que você. Então, quando Jesus chega e diz, vós sois a luz do mundo. Que isso, mestre? Eu não sou não. Aí o outro chega e fala assim, você é mentirosa, você é feia, você acredita. Não é coisa de criança. A criança acredita porque ela ainda não consegue valorar para trazer para essa fala uma resposta que seja devida. Mas nós já passamos um pouquinho disso, não? E por que a gente continua fazendo birra? Então, tudo aquilo que dizem para mim que é negativo, eu deixo crescer. E aí, quando o sentimento cresce e não é bom, eu seco. Seco. Não há como frutificar. E volto a dizer, aqui eu estou fazendo um recorte para a gente contextualizar a palavra por um outro ângulo, que não é teológico, não é filosófico. Estou buscando trazer para o dia a dia para que a gente fique com os elementos simples da parábola. Se a gente for aprofundar, olhar o texto bíblico, avaliar o Velho Testamento, aí a gente levaria horas aqui, porque ela é muito profunda. Então eu estou buscando trazer algo que não seja raso, que tenha sim profundidade, mas que seja simples. Então quando a gente olha para os nossos sentimentos que estão crescendo, estão dando fruto sim, e eu estou deixando crescer sem verificar o que está ali, o que vai acontecer? Vocês acham que a gente vai continuar verdinho, bonito e trazendo os frutos incríveis que a gente poderia trazer? Não. E aí a gente adoece. A doença nada mais é do que secar. Tem uma parte que está secando. Sabe quando você chega no jardim, no outono a gente vê muito isso, né? No outono as folhas caem, né? Aquelas folhas que já estão secas, caem. Veja a sabedoria da natureza. E você está aí cheio de folha seca e não está deixando nenhum cair. Então, é esse o olhar que eu gostaria de trazer. Para que a gente comece a ver que, nossa, peraí, deixa eu olhar aqui. Jesus chegar aqui agora para conversar comigo, para falar comigo, ele vai ver fruto ou ele vai ver mais uma coisa seca do que fruto? Porque você está recebendo a seiva da vida, não está faltando, assim como na árvore da escolha. Mas por que você não está utilizando? Essa é uma boa pergunta, né?
quer dizer que também é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Quantas coisas úteis a gente pode fazer? Todos aqui temos corpos perfeitos, certo? Estamos numa assembleia encarnada com corpos perfeitos. Desencarnado eu não sei. Não tenho evidência para isso. Mas enfim, estamos aqui em corpos perfeitos. Quantas coisas nós podemos fazer com o nosso corpo perfeito? Sem ser coisa só para nós, para o outro também. Quantas coisas? Inúmeras, infinitas possibilidades de utilidade. Mas essas pessoas decidem não ser úteis. Então é aquele tipo de árvore, não vou falar nem de pessoa, de árvore que decide ficar ali sozinha, sem dar fruto nenhum, e não quer que ninguém venha para perto dela também não. Ela não quer fazer nada para ninguém. Não quer dar fruto, não quer dar sombra, não quer nada. Também não tem ideia de botar uma rede, querer sentar ali, ler um livro, também não. A gente precisa se perguntar, será que eu estou me comportando assim? Nessa floresta que somos todos nós, porque cada um de nós é uma árvore, certo? Juntando aqui dá uma microfloresta, né? É um número bom de árvores, grandes, né? Frondosas, cada um com fruto. E aí? Você olha para o lado e fala assim, poxa, queria florescer igual a fulana, queria dar fruto igual a ela, queria ser uma macieira igualzinha. Mas você vê figueira. E aí? Você vai continuar querendo se comparar ou vai decidir florescer? Então, quando a gente olha para a natureza, é fácil a gente identificar a utilidade das coisas. Às vezes a gente olha para um inseto e não sabe por que ele foi criado, né? Por que criaram barata, gente? Pelo amor de Deus, para que esse negócio? Né? As pessoas que têm medo de barata, para que criam barata? Mas tudo tem uma utilidade, tem uma função, por mais que você não entenda. E qual é a sua? Você já entendeu? Qual é a sua utilidade, a sua função? A da barata você não sabe, mas a sua você já sabe? Interessante pensar, né? Na continuação do texto, Kardec vai dizer, são árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão seca até a raiz. É claro que aqui a palavra condenar, a gente teria que fazer um estudo muito profundo para verificar em outras traduções e como isso era usado naquela época. Porque como a gente traz essa palavra para o tempo de hoje, ela é extremamente negativa. E a gente sabe que Jesus não usaria uma palavra que fosse negativa. Então a gente teria que fazer um estudo bíblico lá de trás, para entender a língua que ele falava e qual termo ele usou para conversar com essa árvore. De todo modo, qual o resultado que a gente tem? A importância aqui não é olhar para as palavras do Cristo, mas sim para a contextualização da história, porque é isso que ele quer que fique nos nossos corações. Porque como Cristo, ele sabia que as línguas seriam diferentes, que as pessoas mudariam o sentido da sua palavra, que nós interpretaríamos essa história da maneira que a gente quisesse. Mas o que nunca mudou é termos uma árvore na estrada, frondosa e verde, sem fruto. No dia seguinte, temos uma árvore seca. É isso. É isso que precisamos entender.
Porque o dia também tem para aquele povo um outro símbolo. Então, vejam que são coisas muito profundas, porque ela é uma parábola atemporal, como tudo que Jesus contou. Tudo que ele nos disse não vale só para aquela época, para aquela estrada em Betânia, para aqueles apóstolos. Não, é por isso que nós temos as Escrituras. Então, quando Marcos trouxe a passagem, ele trouxe sobre o olhar dele. Se fosse Pedro que trouxesse, talvez a escrita fosse outra. E a gente vê muito isso quando a gente tem a mesma passagem escrita por vários evangelistas, não é? Por 2 ou 3. Você vê que muda um pouco a forma de contar, mas o fundo, a base, é a mesma. E é por isso que Kardec vai falar dos médiuns. Porque quando a gente fala desse intercâmbio com a espiritualidade, eu acabei de dizer para vocês que eu não tenho a mediunidade da vidência, mas eu tenho outras. Então, o que acontece? Eu não consigo ver o público espiritual que aqui está, mas eu consigo ver vocês, os encarnados. Isso, numa mesa mediúnica, fala de uma especificidade. Mas veja, tanto a pessoa que está vendo os 2 planos quanto eu, nós estamos vendo o quê? Seres que foram criados por quem? Por Deus. Destinados a quê? A perfeição. Então, quando o médium, que é isso que ele vai trazer aqui, se comporta como uma árvore seca, onde ele não consegue levar adiante aquilo que ele trouxe como fruto, que está na semente dele, o que acontece? Ele não só deixa de viver a vida que ele queria, cheia de folhas verdes e bonitas, como ele também não entrega frutos para as outras pessoas. Quando você abre um fruto, o que você tem dentro dele, além, claro, da coisa deliciosa que a gente vai comer? A semente. Então, como diz o provérbio chinês, você consegue abrir uma maçã e contar quantas sementes tem, consegue? Mas você não consegue olhar para a semente e saber quantas macieiras vão nascer dali, consegue? Não. Então, assim também é o médium. Ele traz várias aptidões, muitas vezes, mas ele não consegue. Ele dispensa o alimento espiritual. Ele dispensa essa intimidade com Cristo, muitas vezes. E com o seu amiguinho espiritual, seu mentor. Não é assim que as crianças falam? É meu amiguinho invisível? Porque só ele vê, né? Ninguém mais. Então, você também tem um amiguinho invisível. Mas quantas vezes você se permitiu ser alimentado por esse amigo? Quantas vezes você permitiu que através desse amigo você tivesse mais seiva da vida para que você frutifique? Então a gente precisa começar a entender esses detalhes. E aí Kardec vai dizer: são dotados de faculdades para esse fim, quer dizer, o fim de transmitir as instruções dos espíritos, o fim de auxiliar a humanidade, o seu progresso, mas muitas vezes não desempenham essa missão. Não desempenham. E aí, ele não multiplica de forma abundante aquilo que ele veio fazer. Ah, mas então, já que eu não sou médium extensiva, eu posso ficar tranquila, né? Será? Se eu acabei de trazer para você que o símbolo humano é a árvore, você também é uma árvore. A diferença de você para o médium ostensivo é justamente a ostensividade. Porque você não deixa de ter comunicação espiritual. E Kardec fala sobre isso no livro dos médiuns, não é verdade? Então, quando
como estamos aqui, sobre essa egrégora espiritual que cuida dessa casa, que, como a Nilza disse no início, preparou todo o ambiente para nos receber, nos sentimos calmos, tranquilos, cuidados, né? Às vezes dá aquele soninho, aí a gente quer olhar para escutar o que está sendo dito, mas nessa hora dá mesmo aquele soninho, né? Mas estamos sendo tratados, independente se estamos acordados ou se pegamos no sono, não é verdade? Porque existe uma egrégora espiritual fazendo isso. Agora, em relação ao fruto, quem vai precisar frutificar? É a espiritualidade? Está faltando ajuda espiritual para a gente florescer e frutificar? Tá? Está faltando? Não, né? Então a seiva da vida está sempre passando por nós. É por isso que a árvore estava verde. Porque a seiva não deixa de passar. Só que quando a gente chega perto de um agricultor bastante sábio como Jesus, ele sabe identificar se aquele fruto é útil, se não é, se um fruto que ainda está verde, se é prematuro. Porque na árvore também acontece, né? Às vezes você tem uma mangueira imensa, aí nasce uma manga verdinha. É um fruto prematuro e ela caiu. Então, assim, amadureceu antes de tempo. Quando a gente olha para a natureza, a gente vai sempre ter essas respostas. De aprender com Jesus a caminhar e a nos observarmos. Então, a ideia aqui, com essa mensagem, não é para que a gente saia daqui e se ache uma árvore seca. Ah, já não tem mais jeito. Ah, já sequei. Vai ter jeito. Pelo que ela falou, coisa está ruim aqui. Não é assim que acontece. A parábola é só uma história para ilustrar quando a gente não pede ajuda, lembra? Quando a criança quer alguma coisa, o que ela faz? Está levando o dedinho. A gente não faz isso. A gente vive a vida sem pedir o auxílio espiritual, sem pedir ajuda, ou então a gente pede demais, como eu falei. Todo dia faz aquela pilha enorme e Deus fala assim, calma, minha filha, calma, calma, uma coisa de cada vez. Então, pensa que muitas das vezes a gente está no excesso. Ou a gente só pede e não faz nada, ou a gente resolve sozinho mesmo, não tem que pedir ajuda nenhuma, já que a encarnação é minha, eu que vou e pronto, acabou. Só que isso não vai dar muito certo. E é por isso que Jesus fala de fé no final da parábola. Entenderam a chave? Ele fala de fé no final, não é porque ele não tinha o que falar. Ele sabe muito bem por que ele falou. Porque enquanto a gente não movimenta essa fé, essa confiança, essa certeza, o que a gente faz? A gente enterra os nossos talentos, como ele já disse numa outra historinha, não foi? Então o que eu preciso fazer? Identificar quais são as folhas que já estão secas. Primeira coisa. Depois perceber onde é que eu estou precisando de ajuda. Para que eu possa, então, pedir a ajuda de forma assertiva, adequada. Da melhor forma que eu consigo. Porque cada um tem seu jeito. Então, para a gente finalizar, a importância dessa parábola é para que a gente comece a se observar. Comece a se averiguar, averigua no seu coração. A mensagem espiritual é: não adianta a gente falar Senhor, Senhor. Não adianta usar palavras muito bonitas, uma roupinha
novinha, perfumada. Claro que a gente gosta de estar bem para estar com os amigos. E é bom que a gente faça isso, sim. Isso é cuidar do corpo também. Mas se a gente ficar só nessa superfície, a gente corre o risco de concluir essa experiência, chegar do outro lado e o agricultor sabiamente vai olhar e dizer: minha filha, você teve tantas oportunidades de florescer, o que aconteceu? Então, se a gente já pode fazer agora, vamos usar a nossa fé, vamos ir sem dúvidas, vamos colocar mais certezas nos nossos corações, para que a gente dê menos trabalho à espiritualidade e consiga ajudar naquilo que a gente já pode fazer. Senão a espiritualidade tem que ficar suprindo algo que a gente já poderia fazer. Então, é essa mensagem que eu gostaria que ficasse. Vamos observar os nossos corações. Vamos verificar o nível de fé. Igual a gente olha para a bateria do celular, vamos verifica todo dia. Você não verifica o celular antes de dormir? Para ver se ele está carregado para te despertar no dia seguinte? Faz isso com a fé. Quantos por cento eu estou hoje? Quanto que eu usei? E aí a gente vai identificando e aproveitando o outono, a gente vai tirando já essas folheceiras que não está servindo de nada e deixando com que novas folhas nasçam e a gente possa dar frutos. Que Jesus abençoe a todos nós, que vocês fiquem bem, um fim de semana incrível e mais uma vez muito obrigada por me ouvir, tá? Maeli, muito obrigada. Eu tenho certeza que agora todos nós aqui presentes, quando tivermos contato com essa história maravilhosa que Jesus nos contou, já poderemos entendê-la. Poderíamos ter assim, uma compreensão muito boa, quando a gente viu uma forma simples e bem clara, né? Nós vamos convidar também a nossa irmã Maeli para fazer a prece. Você aceita, Maeli? E após a prece, teremos o passe para aqueles que desejarem. Então, vamos agradecer, né? Aqui a gente estuda, recebe esclarecimento, acolhimento, não é? Orientações, e agora a gente agradece. Mestre querido, nosso coração se enche de alegria cada vez que entramos em contato com as suas histórias. Histórias que nos tocam profundamente, atravessam o tempo, atravessam também a nossa vida e essa existência física. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse grande presente que todos nós recebemos nessa tarde. A tua paz, a tua luz possa ficar no coração de todos nós e que possamos frutificar de acordo com o seu divino e amoroso amor. Sabemos que nunca estamos sozinhos, que possamos então sempre contar com os amigos espirituais que temos e com a fé que cada um de nós carrega dentro de si. Que sejamos então uma grande floresta a florescer, a frutificar e a dar frutos saborosos para que as novas gerações e os novos seguidores da tua palavra possam ter e receber dessa fonte inesgotável do nosso Pai maior. Assim seja. Graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor, por
mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição.